Boa tarde a todos, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre Aziz Nassib Absaber, que é o nosso 13º tema da disciplina Fundamentos Naturais da Geografia. O Aziz, como eu disse, ele merece pelo menos uma aula inteira só sobre ele, né? Eu costumo dizer, ele é o nosso Humboldt. E vocês vão perceber por quê. Bom, a obra dele é muito extensa, ele trabalha durante muitas décadas. Eu queria mostrar para vocês, primeiramente, isso aqui é a obra de Aziz Nassib Absaber, toda a obra dele aqui. Inclusive, tem um CD aqui, né? E nossa, até autografado para mim, exibido, né? Bom, o interessante desse livro é que a obra dele é sempre comentada por outros geógrafos, né? Muito interessante. Depois tem esse outro aqui que eu gostaria de mostrar para vocês, que ele é um dos organizadores, Previsão de Impactos. Bom, é um livro que quem for trabalhar com impacto, seja ele, né, na perspectiva geográfica, esse livro é um livro de referência, tá bom? E tem um outro aqui, mais recente, de 2003, acho que é 3, que é Os Domínios de Natureza do Brasil. E são os domínios morfoclimáticos, que também chamados de domínios de paisagem, enfim, é isso que a gente vai falar. Então, diante dessa extensa obra, eu escolhi 2 assuntos que, para mim, são fundantes da obra dele e da geografia, né? Porque são coisas que a gente usa até hoje e sempre vai usar. Bom, vamos lá. Então, eu gostaria de falar basicamente sobre 2 assuntos que estão relacionados ao professor Aziz Nassib Absaber. O primeiro deles é a teoria dos refúgios, ou teoria dos refúgios florestais, ou teoria dos refúgios e dos redutos, ou dos refúgios pleistocênicos. Mas, teoria dos refúgios. Bom, não é dele, inicialmente, é de um alemão, o Hafer, mas ele aplicou bastante essa teoria aqui no Brasil para identificar a dinâmica das florestas, das coberturas vegetais em função das flutuações climáticas, eu já vou explicar, e introduziu elementos geomorfológicos, né, porque o Aziz era um geomorfólogo, né, que acabou enriquecendo bastante e tornando essa teoria muito útil aqui para o Brasil. E eu vou mostrar mais ou menos, assim, brevemente, quais são os seus fundamentos, o que ela ajuda a explicar, porque uma teoria ela serve para ajudar a explicar coisas, né, uma teoria científica. Então, bom, parte-se da constatação comprovada de que, na época do Pleistoceno, que desde 1.750.000 anos até os últimos 12.000, mais ou menos, depois começa o Holoceno. Então, nesse período, principalmente no Pleistoceno superior, tardio, que chama, terminal, houve muitos períodos de glaciação e períodos interglaciais. E o que, não exatamente com uma periodicidade regular, assim, mas a Terra esquentou e esfriou várias vezes, né? E aí ocorre o seguinte: num período de glaciação, o último terminou há uns 10.000 anos, de 10 a 12.000 anos, foi o final, coincide com o final do Pleistoceno. O que ocorre num período de resfriamento da Terra, né, de glaciação? Primeiramente, uma mudança climática
em que o clima se torna mais frio e mais seco, certo? Também ocorre a regressão marinha, né? A ampliação das calotas e a regressão marinha. Então, muitas terras que estavam recobertas, né, submersas, passam a estar emersas. E com essa variação climática, toda a cobertura vegetal ela vai sofrer avanços e retrações também. Né? No caso, deixa eu compartilhar um negócio aqui com vocês. Vou apresentar agora. E é isso que se refere à teoria dos refúgios, aos avanços e retrações das coberturas vegetais. Né? Vamos ver como é que isso ocorre. Aqui. Eu espero que vocês estejam vendo alguma coisa aqui. Eu mesmo não estou vendo nada. Ai, caramba. Bom, a rodinha ainda está rodando, então acho que está abrindo aí. Vai! Vou pegar aqui um mapa de vegetação do Brasil, para vocês entenderem como essas flutuações ocorrem. Estão vendo? Vocês estão vendo? Vou aumentar aqui um pouquinho, tá? Vejam. Digamos, essa situação atual, né? Digamos que na última glaciação, o clima se tornou mais quente e seco, o mar retraiu, né, a regressão marinha, e com o clima mais quente e seco, a floresta, hoje contígua, floresta amazônica, ela começa a retrair, porque é uma floresta úmida. Então, se os climas estão mais secos, ela começa a retrair, e se fragmentar. Hoje ela é contínua, mas num período glacial, ela vai se retraindo e vai se conservando em determinadas áreas mais úmidas, por questões também geomorfológicas e etc. E nesses lugares onde ela vai restando, a fauna também se refugia para lá. E os processos de competição aumentam, etc. Então, esses são os refúgios florestais. Quando o clima se torna mais quente, mais frio e seco, a floresta vai se retraindo. Ao se retrair, ela vai se desconectando, passa a não ser mais um contínuo, e você tem, então, uma série de áreas isoladas, espalhadas, aí onde hoje é o domínio amazônico, por exemplo, que são, então, os refúgios florestais. Esses refúgios florestais, portanto, eles guardam todo o banco genético da floresta, e numa posterior retropicalização do clima, é a partir desses refúgios que a floresta começa a se expandir e coalescer novamente e se tornar contínua, que é a situação atual. É interessante, por que eu coloquei isso aqui? Porque esses avanços e retrocessos não acontecem só com a floresta amazônica. Num clima mais seco, a caatinga vai se expandir. Ela vai se expandir para o sudeste, né? Ela vai se expandir para o cerrado, e o cerrado também vai se expandir para a floresta amazônica. Então, acontece isso. O que é mais seco se expande, o que é intermediário se expande também, o que é mais úmido retrai. Deu para entender? Tem as matas de araucária, né, que são de climas mais frios, elas começam a subir para o sudeste, né, chegando em São Paulo, Minas, tá certo? Então, há, num clima seco, a expansão dos domínios mais secos e a retração dos domínios mais úmidos. Tudo bem até aí?
tá certo? Então, esses fragmentos de floresta, que são chamados de refúgios florestais, ou refúgios pleistocênicos, eles acabam isolando espécies faunísticas e florísticas, e começam a ocorrer especiações, quando é como se fossem ilhas, certo? Então, essa é uma das explicações que o alemão lá atrás, o Hürtenhafer, ele queria dar à biodiversidade da Amazônia, né? Há muitas variações internas ao domínio amazônico, né? E o fato de haver refúgios que estão isolados e especiações de fauna, e depois uma reconexão com a retropicalização do clima, isso explicaria, em grande parte, a enorme biodiversidade, né? Bom, terminando o período glacial, e como eu mencionei, o último terminou há uns 10, 12 mil anos, começa a ocorrer o quê? Um reaquecimento do clima e uma reumidificação do clima. Ou seja, no período interglacial, a Terra vai voltar a esquentar. Com humanidade ou sem humanidade, com emissão de carbono ou sem emissão de carbono, ela vai voltar a esquentar. E aí, nesse período, que é claro, ele é gradativo, ocorre, então, a transgressão marinha, as calotas vão derreter, o nível do mar vai subir, e ao subir, ele vai avançar sobre as terras que tinham ficado imersas, né? E nesse período de maior calor e umidade, a floresta amazônica vai se reexpandir a partir dos refúgios, que são verdadeiros bancos genéticos, né? Áreas core. E elas vão, os refúgios vão se expandir, vão se reconectar, a floresta vai se tornar novamente contínua, e mais ainda, ela vai se expandir para os cerrados e vai criar o que a gente chama daquelas matas de galeria nas depressões interplanáuticas dos chapadões, né? Do cerrado, ele vai penetrar por lá. Então, aí o cerrado, ele retrai um pouco, a caatinga retrai um pouco, porque é um período mais úmido. E depois a gente vai ver que eu posso falar em refúgios também no cerrado, já a gente fala isso, tá bom? Tá dando para acompanhar até aí? Eu estou meio improvisando aqui, mas para dar as coisas principais, os aspectos principais, tá? Para vocês. Então, quando a floresta amazônica volta a se expandir, vão restando na floresta manchas de cerrado. E no cerrado, manchas de caatinga, e na Mata Atlântica também restos de caatinga, que avançaram para lá, e na hora que retraíram, ficaram os chamados redutos. Então, essa é a diferença entre refúgios e redutos. Os redutos, na reexpansão da floresta, eles vão ficar lá, umas sobras de cerrado, por isso é comum encontrar manchas de cerrado na Amazônia, sabiam? É comum encontrar manchas de cerrado na Mata Atlântica, sabiam? Como aqui no próprio estado de São Paulo tem. É comum encontrar porções de caatinga, redutos de caatinga no sudeste, Cabo Frio, em algumas regiões. E as espécies vegetais que povoam esses redutos são chamadas de relictos. Então, vocês têm 3 conceitos chaves aí. Refúgios, que são as áreas de maior retração. Redutos, que, numa reexpansão da floresta, a vegetação que tinha ocupado ali, mais seca,
Ficou? Certo? E os relictos são as espécies vegetais que povoam os redutos, tá ok? Isso é muito importante, tá? Por quê? Identificar os antigos refúgios é importantíssimo, porque são bancos genéticos riquíssimos, é a partir deles que a floresta se expandiu. E os cerrados também, depois eu vou chegar lá nos cerrados, tá? Então, são bancos genéticos, se vai planejar unidades de conservação e proteção de áreas, é muito importante que se protejam as áreas de refúgios, né? Tá certo? Mas é uma tarefa muito difícil, porque a floresta hoje ela é contínua, e como é que vai saber onde é que estavam os redutos? E os redutos são fáceis, né? Porque eles destoam. Você está na floresta amazônica, encontra uma mancha de cerrado, ele está destoando ali. Então, é fácil de você saber que aquilo é um reduto, inclusive pelos relictos, né? As espécies de cerrado que sobraram ali. Agora, os refúgios, a identificação dos refúgios é bem mais complicada, porque a floresta está contínua. E daí eu olho para a floresta amazônica, apesar das diferenças muito significantes internas ali, significativas, onde eram os refúgios? Essa é uma grande tarefa científica que vai se apoiar em critérios como pluviosidade, por exemplo. Então, hoje, as áreas de maior pluviosidade da Amazônia, pensa-se que elas coincidem com os refúgios, tá? E também os padrões de distribuição de fauna, principalmente de avifauna. Porque o que se sabe também é que a fauna, quando os refúgios se reexpandiram, a fauna ela ficou ali no refúgio. Embora a floresta ela tende a ficar ali, naquilo que era um refúgio. Então, a distribuição os padrões de distribuição da fauna e mais a pluviosidade ajudam a identificação dos refúgios, tá ok? Pessoal, deu para entender mais ou menos? Depois eu vou falar dos cerrados, mas assim, eu já quero adiantar o seguinte: quando o cerrado ele se retrai por causa da expansão da floresta, ele vai se retraindo e vai se preservando mais nos topos de chapadas. É ali que estão as áreas core do cerrado e o principais áreas de banco genético do cerrado são os topos de chapadas, enquanto as galerias são ocupadas por floresta, né, nessa expansão. E a gente já vai ver por que os topos de chapadas são as áreas core do cerrado, tá bom? Mas aí eu vou entrar num segundo assunto, então, tá ok? Eu só queria mostrar aqui para vocês uma outra coisa aqui, ó, que tem tudo a ver com isso. O computador está lento. Está dando para ver? Estão conseguindo ver? Eu montei esse esqueminha aqui para vocês. Isso é fundamental para o conhecimento da dinâmica das paisagens e da biodiversidade. Então, teoricamente, a gente pode conceber três extremos. Eu digo teoricamente, né, porque tem, entre cada extremo desse tem uma gradação de paisagens e tal. Mas vejam lá, é um esquema teórico, vai? O primeiro extremo aqui são áreas onde há muito calor e pouca água. Por exemplo, são os desertos quentes, de baixa biodiversidade. Um outro extremo é um lugar onde há muita água e pouco calor, como nas calotas polares, também um lugar de baixa biodiversidade. E um outro extremo
onde há uma combinação de muita água e muito calor, que são as florestas equatoriais e tropicais, e que, portanto, a associação de água e calor favorece a biodiversidade. Então, a biodiversidade, ela caminha nesse sentido aqui, daqui para cá e daqui para cá. É claro que o Cerrado está em algum lugar aqui no meio, a Caatinga em algum lugar, tem outras, a tundra, enfim, qualquer domínio paisagístico que não esteja mencionado aqui, né, que não seja nem deserto quente, nem calota, nem floresta equatorial, tropical, vai estar em algum lugar aqui no meio desse triângulo, tá bom? E esse é um exercício reflexivo, analítico, muito interessante para vocês fazerem. Muito bem. Agora eu quero falar sobre o segundo e último assunto, que são os domínios morfoclimáticos e fitogeográficos. Isso aí tem o timbre do Aziz Absaber. E ele veio criando isso desde os anos 60, 70 e tal, e foi meio que mudando de nome, aí incluiu o domínio do Pantanal, que não tinha antes, e assim vai. Teve algumas alterações de nome, mas assim, o que são os domínios, né? Eles são grandes sínteses paisagísticas. É um sistema de classificação das paisagens brasileiras, que depois ele também expandiu para a América do Sul, mas é um sistema de classificação que foi feito com base na análise integrada de diferentes aspectos geográficos. Por exemplo, relevo, clima, vegetação, vamos lá. Estou tentando compartilhar aqui. Ai. Não. Ixi, será que vocês estão conseguindo ver? Depois que eu gravar, vou ver se vocês estão conseguindo ver ou não, né? Eu espero que sim. Vamos lá. Olha, esse aqui é de 65, né? Então, você tinha o domínio amazônico, os cerrados, os mares de morro aqui, que é o domínio tropical atlântico, né? Há o domínio das caatingas, domínio das araucárias e das pradarias e coxilhas subtropicais, pradarias mistas lá aqui, no Rio Grande do Sul. Entre um domínio e outro, tem as faixas de transição, obviamente, o domínio não termina um aqui, começa o outro ali, né? E essas faixas de transição, elas têm que ser bem estudadas, porque e já houve muita polêmica, assim, de desmatamento aqui do domínio amazônico, falar, isso não é domínio amazônico, é faixa de transição, não sei o quê, tarará. Entendem? Então, esses são basicamente os... agora tem do Pantanal também, mudou. Então, esse livro que eu mostrei aqui para vocês, Domínios de Natureza no Brasil, é, digamos, a versão mais atualizada aí dos domínios aí do Aziz Absaber, tá? São grandes sínteses, e são os domínios, na minha opinião, domínio morfoclimático e fitogeográfico é um conceito geográfico muito mais complexo e muito mais rico, de poder explicativo e potencial analítico muito maior do que outros conceitos equivalentes, por exemplo, bioma. Não que bioma não seja um ótimo conceito, muito útil, etc., mas o domínio, ele integra mais informações geomorfológicas, climáticas, botânicas e de situação geográfica. Por exemplo, o domínio atlântico, ele tem esse nome também porque ele está voltado para o Atlântico, o que era chamado de mares de morro. Então, vocês sabem, é o mar de morro, então, são planaltos orogênicos, né? Ou vulgarmente chamados de serras, né? E aqui o cerrado, vocês sabem que ele é predominantemente em bacia sedimentar e chapadas, tá certo? Então, há uma relação muito forte dos domínios, não apenas entre clima e vegetação,
que é o que baliza o bioma, mas também em relação ao relevo. Então, aqui, os domínios, eles têm dimensões subcontinentais, porque acima deles a gente tem um outro táxon, né, que é o táxon da zonalidade. Então, zona intertropical, zona... A zona e zonalidade é o táxon mais amplo. E os domínios são subcontinentais. Eu gostaria de interromper agora aqui para eu fazer um desenho. Espera aí. Parar a apresentação. Olha, eu vou dizer a vocês, eu procurei uma plataforma, eu procurei um software aí, sabe, para explicar qual é a lógica, né, de um domínio. Aí eu vou tomar como exemplo o domínio dos cerrados. Aí pesquisei, consultei todas as plataformas possíveis e tal. Encontrei uma que eu domino muito bem, que é esta aqui, ó. Lousa. Então, eu vou mostrar para vocês o que é uma síntese paisagística chamada de domínio morfoclimático e fitogeográfico, né? Para vocês entenderem melhor. Vocês sabem que a geografia, o procedimento metodológico da geografia é a análise integral. Então, aqui, vamos começar com a informação seguinte. Aqui você tem uma enorme de uma bacia sedimentar, com uma bacia sedimentar do Paraná, certo? Tudo bem? Está dando para ver? Essa é a plataforma. Uma enorme de uma bacia sedimentar. Tá? Muito bem. Essa bacia, como todas as bacias, sofre um processo de circundenudação, né? Então, a formação das depressões periféricas, certo? Então, aqui eu tenho um fator geológico, já, que é a bacia sedimentar. Ela é um fator geológico. Tem um fator geomorfológico aí já, porque na mesma estrutura bacia sedimentar, eu tenho duas esculturas já. Uma depressão e um planalto sedimentar. Eu exagerei um pouco aqui na... né? E aqui no meio tem um rio que dá nome à bacia sedimentar e também à bacia hidrográfica, no caso, Paraná. Tudo bem? Então, olha, eu já tenho aqui um fator geológico, certo? Um fator geomorfológico. Agora, a bacia sedimentar é predominantemente arenítica e que vai gerar uma tendência de gerar solos mais arenosos e bastante permeáveis, que é diferente de porosos. A gente vai ver isso na revisão de solos, tá? Porosidade e permeabilidade não são a mesma coisa. Então, e ele está sob um clima tropical típico, né, no domínio dos cerrados. E o que é um clima tropical típico? É um clima em que tem uma estação de chuva bem definida, certo? Então, aqui, além do geológico e geomorfológico, já tem um fator climático aqui. Clima. Essa chuva sobre solos arenosos vai acontecer o seguinte processo. As bases, potássio, cálcio, sódio, as bases do solo são lixiviadas. Vocês conhecem esse conceito de lixiviação. Então, um solo permeável, arenoso, chuvas bem definidas, estações bem definidas, clima tropical, a água infiltra
e o material solúvel vai embora, que são as bases, né, que eu mencionei, e vai ocorrendo um acúmulo dos não solúveis. Produção caseira, gente. Pô, não tem mais no vermelho aqui? Caramba! Aqui você tem o que? Um acúmulo de ferro e alumínio, que não são solúveis como as bases, né? O potássio e tal. Certo? Muito bem. Com o passar do tempo, essas manchas de acúmulo de ferro e alumínio vão formando o que a gente conhece como lateritas, né? Ou crostas lateríticas, ou crostas ferruginosas, aqui, na subsuperfície. Muito endurecidas. E quando o processo de circundenudação avança, e eu acho que usei o pincel atômico errado, né? Aquele que não apaga. Agora ferrou. Então, vamos lá. Ele vem avançando, vai avançando. Quando chega numa região de crosta laterítica, o processo de circundenudação contorna essa mancha. Por quê? Porque ela oferece muito mais resistência ao terreno. E aí que você tem a formação das chapadas. Tá? Considere que isso aqui foi embora, isso aqui foi embora, e aí você tem a formação das chapadas. Então, as chapadas, na verdade, são relevos residuais de borda de planalto sedimentar que foram restando quando a bacia começa a diminuir de tamanho pela circundenudação, formando as depressões periféricas. Essas superfícies elas vão restando porque ali há uma resistência maior, que normalmente é formada pelas crostas lateríticas. Por isso que na nomenclatura, na classificação de relevo do Júlio de Ross, sempre quando você tem planalto sedimentar, você tem chapadas também. Planaltos e chapadas da bacia sedimentar do Paraná. Planaltos e chapadas da bacia sedimentar do Parnaíba. Então, chapada está associado à bacia sedimentar e nas bordas, porque elas vão restando. Ocorre, agora para terminar, putz, queria tanto um verdinho aqui, não tem. Queria tanto um verdinho aqui. Já que pegou mesmo lá, já que ferrou mesmo lá minha lousa, então já vou passar isso aqui. Ocorre que esse acúmulo de ferro e alumínio vai gerar um fenômeno que o professor Leopoldo Coutinho, desculpa, da botânica, chamou de xeromorfismo aluminotóxico. Ou seja, as plantas do cerrado, elas vão ficar tortuosas e casca grossa. Antes, pensava-se que essa característica das árvores do cerrado adivinham da falta d'água, porque como tem uma estação bem definida e o solo é muito permeável, então fica muito tempo. Depois se descobriu que não, que a boa parte das espécies do cerrado, elas têm raízes que vão lá no fundo buscar água. Então, por que elas têm aquele aspecto? Aí o professor Leopoldo Coutinho tem um livro inteiro dele chamado Cerrados, acho que é esse o título. Ele explica esse fenômeno. Então, por que aqui tem acúmulo de ferro e alumínio? Isso gera uma certa toxidez para as plantas que vão assumir aspectos tortuosos. Eu adoro a paisagem do cerrado, gosto muito mesmo. Tanto é que o meu mestrado eu fiz lá no Parque Nacional das Emas. É um domínio
de muita biodiversidade. Acho que tem mais biodiversidade no Cerrado que qualquer outra paisagem europeia, por exemplo. Tá certo? Então, o que eu quero dizer com isso? Quando a floresta amazônica começa a se reexpandir com a retropicalização do período interglacial que nós estamos, o Cerrado, e aí, entre as chapadas, a floresta vai ocupando, que são as chamadas matas de galeria, você tem uma resistência do Cerrado, onde? No topo das chapadas. Lembra que eu falei isso há pouco tempo atrás? No início? Portanto, os topos das chapadas são as áreas core, de maior riqueza de banco genético do Cerrado. Então, se for se planejar uma unidade de conservação no domínio do Cerrado, tem que se priorizar topos de chapadas, porque é ali que o Cerrado é mais cerrado. E quando houver uma reexpansão do Cerrado, é a partir dali que ele vai se reexpandir, entenderam? Então, veja, isso é um domínio morfoclimático, fitogeográfico, que integra elementos de clima, elementos de solo, elementos de vegetação, elementos geológicos e elementos geomorfológicos. Portanto, essa integração desses fatores dá para reproduzir isso. Esse esquema lógico de síntese de paisagem, a partir da análise integrada, dá para fazer igualzinho. Leiam ali o livro Domínios de Paisagem, vocês vão identificar, talvez não assim tão, mas vocês vão identificar que no domínio atlântico, o de chamado mares de morros e depois tropical atlântico, etc., também você tem uma associação de relevo, com intensa penetração de luminosidade em diferentes graus, que vai favorecer a biodiversidade, por causa das diferentes incidências de radiação solar, e ao mesmo tempo recebendo a umidade do oceano, e por aí vai. E rochas metamórficas e graníticas e metamórficas, com bastante feldspato, bastante suscetível à ação do intemperismo químico, portanto, solos bem desenvolvidos também, etc, etc, etc. Tá ok? Então, era mais ou menos isso que eu queria mostrar para vocês. O que o Aziz fez, ele foi bem mais além do que, na minha opinião, é claro, tantos séculos depois, do Humboldt, e ele teve o Humboldt para se basear. O Humboldt não tinha ninguém para se basear, porque antes do Humboldt era só classificação, inventariar espécies. Quem começou a fazer as conexões entre as coisas desse tipo aí foi o Humboldt, vocês viram na aula, né? Lá atrás, tá bom? O que mais? Leiam aí a bibliografia. Tá? Tem esses livros aí, não precisam ler os livros inteiros, depende do interesse de vocês, mas também tem muitos textos que vocês encontram. Você coloca lá nos sites de busca, Teoria dos Refúgios e dos Redutos, e aí tem textos científicos, né? Curtos. Eu mesmo peguei um aqui, eu não sei porque eu não mandei para vocês, ou mandei, não sei. É o próprio Aziz falando numa conferência sobre... vocês podem encontrar isso aqui, A Teoria dos Refúgios, Origem e Significado, Aziz Absaber. E ele estava falando no 2º Congresso Nacional sobre Ciências Nativas, em 1992. Professor emérito da USP, membro do IEA, Instituto de Estudos Avançados. Isso aqui, na verdade, então, é uma fala dele sobre a teoria dos refúgios, tá?
Aí vocês encontram muita coisa aí. Basicamente era isso, pessoal. Não dá um geógrafo da dimensão do Aziz Abu Saber e numa aula curta dessa querer esgotar de forma alguma. Eu só selecionei esses dois assuntos, teoria dos refúgios e domínios morfoclimáticos, para vocês sentirem um gostinho, e vocês vão ver mais coisa mais para frente aí, tá? É isso aí, então. Muito obrigado aí pela atenção. Um abraço a todos. Tchau.